Olá, povo de Deus, quinto domingo do tempo comum, 5 de fevereiro de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, de 7 a 10, primeira carta a Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5, e Mateus 5, de 13 a 16. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele lhe dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O nosso profeta é conhecido como o terceiro Isaías, pois ele é discípulo do primeiro Isaías. Cerca de 200 anos os separam. E nosso texto de hoje é pós-exílio da Babilônia, que aconteceu no século VI a.C. Do capítulo 56 a 66, temos uma coleção de oráculos anônimos, que procuram estimular a comunidade que veio do exílio e se reuniu em Jerusalém com os que estavam dispersos. Condena os abusos que começam de novo a aparecer e mostra qual é o verdadeiro jejum necessário para que haja novos céus e nova terra. No nosso texto de hoje, o profeta exorta uma série de práticas de solidariedade, sobretudo com os pobres e pequenos: repartir o pão com o faminto, acolher pobres e peregrinos e vestir quem está nu. Por outro lado, o povo é estimulado a destruir os instrumentos de opressão e deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Agindo assim, Deus se agradará do seu povo e atenderá aos seus pedidos. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber alguma coisa, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada de discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Depois de alertar a comunidade para que não se divida seguindo este ou aquele mestre, e ressaltando que dentre eles não há gente forte e poderosa, hoje Paulo se apresenta como modelo de pregador que não recorre à oratória, mas à sabedoria divina. É sabido que o apóstolo não tinha mesmo dom para a pregação, mas que se servia de seus recursos párocos para anunciar a boa nova. E para ele isso era bom, pois o que sobressaía era o poder do Espírito. Isso é que deveria ressaltar, sobressair, nunca a persuasão de suas palavras. Na verdade, Paulo já afirmara em outra ocasião: quando somos fracos, aí é que somos fortes, da fortaleza de Deus e não da força humana. Mateus 5, 13 e 16, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada senão para ser jogado fora
e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Estamos no interior do grande sermão da montanha que compreende os capítulos 5 a 7 de Mateus. Esse sermão começa com as bem-aventuranças e num esquema interessante de Mateus que culmina com os capítulos 24 e 25, com o grande sermão escatológico, onde se dá a consumação das bem-aventuranças praticadas, vividas ao longo dos anos e no dia a dia de cada um. A relação entre esses dois sermões, ou seja, o primeiro, com as bem-aventuranças, e o último, quinto, portanto, com o sermão escatológico, é próprio de Mateus, que tem no corpo do Evangelho 5 discursos, na perspectiva judaica dos 5 primeiros livros da Escritura, chamado Pentateuco. No texto de hoje, Jesus remarca a força do testemunho. Os discípulos de Jesus devem estar conscientes de que se acham unidos com todos aqueles que anseiam um mundo novo. Eles não podem se subtrair a essa missão, mas precisam dar testemunho através de suas obras. Não se comprometer com isso é deixar de ser discípulo do reino. Através do testemunho visível dos discípulos é que a humanidade poderá descobrir a presença e a ação do Deus invisível. O texto de hoje é mais uma prova cabal de que as Sagradas Escrituras não podem ser lidas ao pé da letra, ou seja, de maneira fundamentalista. Se tomarmos uma passagem que recomenda fazer tudo, tanto a reza quanto as obras, com mais discrição, para que ninguém veja e só o Pai do céu a recompense por isso, no texto de hoje a recomendação é que o testemunho seja explícito, para que todos vejam as boas obras praticadas, e isso seja motivo de louvor a Deus. Não parece ser contraditória essas duas passagens, porém, num lugar é o conselho dado àqueles que rezam em praça pública e fazem a caridade de maneira ruidosa para serem vistos quando fizerem. E no texto de hoje, Jesus quer ressaltar a importância e a força do testemunho. Ser sal da terra e ser luz do mundo, dar sabor e iluminar a existência para que o reino de Deus seja testemunhado por meio de nossa vida, a coerência entre o que a gente vive e o que a gente fala é fundamental, sobretudo num tempo onde a honestidade anda escassa. Os cristãos somos chamados a fazer a diferença no meio da sociedade que vivemos, que com a nossa vida aprendamos a dar sabor à nossa existência e a dos irmãos e irmãs, e a iluminar com a luz da Boa Nova vivida no dia a dia. Um beijo no seu coração.